tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Mudando Vidas, Gastronomia, o podcast do Senac do Rio Grande do Sul, que é gravado aqui na Serra Gaúcha de Caxias do Sul, para todo o YouTube desbravando aí, falando sobre o ecossistema da gastronomia, tudo que possa interessar a quem é apaixonado por essa área e que realmente quer aprender um pouquinho mais. Hoje a gente vai falar sobre um tema que agrada a muitas pessoas, ainda é desconhecido, ou as pessoas... Tem muitas pessoas, eu vou dizer, que têm medo de se arriscar, mas eu tenho certeza que se experimentou uma vez vai virar fã. Tirando o Matheus, mas ele vai explicar isso mais tarde. Depois tu entra nesse mérito. Mas vamos ver quem é que tá aqui e eu já te conto sobre qual é o tema do podcast de hoje. Quem é que tá com a gente? Eu sou o Tomás, tenho 28 anos, trabalho com a culinária japonesa há 11. Tô aqui por Caxias para trazer um pouco do Japão, que essa cidade está precisando muito hoje em dia. Bom, meu nome é Wagner, eu tenho 41 anos, eu sou um entusiasta da culinária japonesa. Eu comecei fazendo sushi em 2014, em casa, sozinho, autodidata. Não se tinham muitos conteúdos na internet. Aí depois fiz curso de cozinheiro no Senac em 2016. Aí em 2023 fiz um curso avançado de sushi em Porto Alegre, mas não é a minha área de atuação. Eu sou apenas um entusiasta, um apaixonado por sushi e gosto bastante. Gosto bastante. Olá, pessoas. Eu sou o Matheus, professor e coordenador dos cursos de gastronomia do Senac. E eu sou Denise Sefrin, diretora do Senac de Caxias do Sul. E a gente vai hoje falar sobre a culinária japonesa e a gente com um foco muito específico em sushis, né? A gente vai trabalhar e desmistificar um pouco sobre esse prato, fazer uma propaganda aqui escrachada, porque é uma dos meus preferidos, né? Eu adoro. E eu vou ser o contraponto aqui do Matheus, que a gente entende todas as técnicas dele. Hoje a gente tá o policial bom e o ruim, literalmente. É, isso aí. Ai, mas vamos lá, vamos começar. Vamos lá. Quem é que quer falar um pouquinho sobre essa cultura, sobre esse produto que não é nosso, mas que o Brasil deu a sua cara para esse produto, né? Porque tem coisas que só a gente faz, né? A gente faz do nosso jeito esse produto. Quer falar um pouquinho? Essa aí, Tomás. A gastronomia virou uma febre, né? A japonesa aqui no Brasil, principalmente em São Paulo. Lá tem muita colônia japonesa e virou uma febre, né? Conforme vão passando os anos, eu acho que isso é a comida do futuro, eu sempre brinco com isso. E muito saudável também, técnica, cortes e higiene também é muito principal para poder trazer o melhor dessa culinária, que nem é nossa, na verdade, né? Então ela tem que estar muito bem representada aqui. Eu me lembro que quando que eu comecei com sushi lá em 2014, eu acho que em Caxias tinha meia dúzia de restaurantes japoneses. E o meu primeiro contato foi quando que tinha aqueles cupons, né, promocionais que a gente ia e tal. E aí eu percebi que foi se disseminando bastante, Caxias comprou bastante a ideia, o público começou a gostar, os aplicativos começaram a divulgar bastante a questão de delivery, popularizou. A gente tem sushi de todas as faixas de valores, todos os preparos, todas as técnicas, enfim, o pessoal acaba fazendo e transformando um pouco da culinária japonesa e faz com que isso aí se torne um tanto popular. E claro que agrada as pessoas também. E eu acho que tem público para todos os preparos aí do sushi. Eu ia dizer que eu tenho uma teoria muito bizarra que eu brinco com os alunos, que se Tá dia acontecer em Caxias o que aconteceu com Pompeia e a gente for soterrado, eles vão achar que nós somos uma colônia japonesa, pela quantidade de sushis, né? Mas acredito que a vide... Proporcional ao número de adeptos, né? Exato. De consumidores. Eu ia dizer vide a facilidade do consumo. Sim. Né? Que acaba que é uma coisa que não depende de inverno, verão, não depende de... Claro, no verão até, eu acho que assenta mais, né? Mas é um prato que ele vai ter esse apelo mais, digamos assim, popular, né? Pela facilidade, justamente. Eu posso comer literalmente em todo lugar, não preciso ter aquela formalidade de sentar e comer e etc, né? Por mais que estejamos longe do mar, né? Sim. Mas é justamente essa questão de facilidade, creio eu, né? Que vai
tornar o sushi o que ele é hoje. Claro que com suas adaptações, né? Com o jeitinho brasileiro, né? Bastante, né? Dali cream cheese. Tem um Mas... cara aqui que é apaixonado por cream cheese, que ele vai falar depois. Tá? E justamente essa definição também gostei, né? Que hoje a gente vai dar um foco no sushi, até porque a gente sabe, né? Culinária japonesa não se limita a isso, em si, a muitas outras coisas. Mas apesar da simplicidade do consumo, o quão complexo é a preparação, porque não é, como brinquei no começo, não é simplesmente pegar um peixe filetar, né? Não é. Verdade. A gente fez aqui uma pauta e levantou alguns dados, né? Que de 2023 para cá, a gente tem um crescimento de mais ou menos 10% no número de novos estabelecimentos. Só para ter uma ideia, o primeiro restaurante japonês aberto em São Paulo, no Brasil, foi em 1908. É antigo. Tá? E a gente tem aí, hoje, no Brasil como um todo, 5.000 estabelecimentos que só vendem comida japonesa. Isso demonstra realmente o quanto nós nos adaptamos e adotamos essa culinária, né? Sim. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho o que caracteriza essa culinária. Porque, é claro, a gente vai falar no sushi, mas a gente sabe que não é só isso. O foco vai ser esse. Na segunda metade ali, eu vou perguntar bem os tipos e etc. Mas hoje, para quem está ouvindo, que a gente começou a nos acompanhar agora, o que é a culinária japonesa? Como é que a gente pode definir ela? A culinária japonesa aqui no Brasil, né? Na real, na verdade, o cream cheese foi o americano que colocou no sushi. E aí, como a indústria americana faz muito parte, vem tudo aqui pra gente, né? Aí o cream cheese acabou se adaptando muito aqui no Brasil. O brasileiro gostou muito de comer isso, mas também tem gente que já prefere o tradicional, né? Que é sem cream cheese, daí mais técnica. É técnica, corte, higiene é o principal, né? Antes de servir a pessoa que vai comer. E também a atenção, né? Do omakase, que significa eu confio em você em japonês. Esse daí a pessoa senta no balcão e a gente serve ali conversando com ela sobre as técnicas, os peixes, de onde o peixe vem, como é servido e a forma de comer. Eu trabalho com isso há 11 anos e prefiro ir para esse lado da culinária. Não muito cream cheese, assim, eu sou mais adepto ao tradicional mesmo japonês. E o que é o tradicional japonês? O tradicional japonês, ele, na realidade, ele é o arroz com o peixe. Então, assim, existem vários tipos de peixe, mas o básico vai ser sempre o arroz, que é o shari, com a cobertura de peixe. Até na pauta tem aqui os tipos, né? Lá no Japão se serve, né, Tomás? Mais o nigiri, que é a bolinha de peixe. Nigiri em japonês significa apertar. Isso, com a cobertura de peixe. Então, quanto mais fresco, melhor. O arroz num preparo exato ali, perfeito, numa temperatura correta. O peixe extremamente fresco, com a técnica que precisa ser feita para cada um dos peixes, né? Cada pescado possui uma técnica específica para poder ser servido. Não é simplesmente pegar e filetar o peixe e servir. O arroz por si só, ele já é o grande segredo do sushi. O tempero que o arroz recebe também. Então, o básico é esse. Arroz mais peixe. Shari mais peixe. E a técnica. E qual é o tempero? Vinagre e açúcar, né? O tempero do shari, que é o arroz, né? Que fala temperado. Mas acredito que todo sushi man profissional, assim, tem uma identidade. Então, as receitas podem mudar, né? Para o sushi man ter a característica dele mesmo. Da sua personalidade. Claro, isso ali é importante também na culinária. Não só olhar e copiar. Eu acho legal a pessoa estudar e talvez trazer alguma coisa nova. Isso é muito legal. É importante salientar também que o vinagre, por ser um sanitizante natural, ali a gente consegue, ele é utilizado no arroz justamente para promover também essa segurança junto com o peixe, o contato, né? Então, ele acaba que contribui para que a gente consiga ter uma experiência melhor ao provar um peixe cru com arroz. E me diz uma coisa, o arroz é qualquer tipo de arroz ou um arroz específico? Tem vários tipos de grão. Tem o grão longo, o grão curto. Eu geralmente prefiro trabalhar com o grão curto, que é o mais tradicional. Mas o arroz mesmo é tipo grão curto e longo, assim. Daí tem as marcas, né?
que hoje em dia tem aqui no Brasil daí. Mas é um arroz específico, mais tipo, para... mas é para sushi o arroz mesmo. Aham. Se prepara, se faz uma pré-lavagem Sim, dele. claro. Tira o Enfim. amido. Muito bem. Então é um arroz que ele tem uma quantidade. O Ele ideal tem é que ele bastante amido, tenha. sim, ele Era tem isso que eu ia muito amido. perguntar. Aham. Se o ideal é que tivesse uma proliferação maior de amido, menor. Tem muito amido daí, por isso que precisa lavar Ele bem precisa ter para um... tirar aquela água a gente branca. tira o Fica- amido para depois fazer o tempero nele e ele criar essa consistência. goma. Isso, daí tem o gohan e o chari. O chari é o arroz temperado e o gohan daí ele só é cozido e não tem tempero. Aí quando forem comer gohan, não tem tempero, o chari tem vinagre e açúcar. Vamos contar para quem está nos acompanhando os tipos de sushi, então. Quem é que pode dizer? Eu aqui listei alguns, né? Mas fiquem à vontade aí para falar quais são as diferenças. Porque às vezes a gente entra ali Sim. vai olhar, vamos pensar bem na prática como é que funciona, né? Sim. A escolha. Hoje, nem sempre as pessoas conseguem ir até o restaurante. Então, elas vão abrir um aplicativo e vão pedir. Daí tem tipos e tipos. As pessoas que não têm contato com a cultura ou que não estão habituados e querem experimentar, elas não sabem diferenciar um do outro. Uhum. Então, vamos pegar os principais e vamos contar para as pessoas o que elas podem encontrar se elas pedirem determinado... O que é um temaki, por exemplo? Né? Temaki aqui no Brasil ele é em formato de cone, né? Parece um sorvete. Mas o japonês ele é um cilindro, na verdade. E te significa mão e maki é enrolado. Aí, por isso que é temaki. Assim como tem, então, que faz parte da família dos makis, que são enrolados, temos o hossomaki e temos o uramaki e temos o futomaki. O hossomaki, ele é o enrolado Pequeno. pequeno, que é com a alga por fora, arroz e recheio, geralmente é um recheio só. A gente tem o uramaki, que é o enrolado ao contrário, ou seja, o arroz é por fora e a alga por dentro. Eu posso ter de 2 a 3 recheios, né? Pode de vários tipos de sabor de peixe. Geralmente assim, os pode dois fazer são com... feitos com meia alga, sempre. E nós temos o futomaki, que daí é feito com água inteira, que daí sim comporta mais recheios. 3, 4 ou 5 pode recheios. E colocar. todos esses não têm cozimento algum, além do arroz. Não tem cozimento algum. A não ser que tu inclua, por exemplo, um camarão empanado, tipo isso. faça algum contexto de recheio diferente. Mas Algum se tu utilizar, assim, né? se tu utilizar, por exemplo, o hossomaki, geralmente ele é feito com alga, arroz e salmão. O uramaki ele é feito com alga, arroz, salmão, ou a gente pode colocar um pepino, Sim, capamaki. capamaki. É o pepino. Então, tu pode agregar outros tipos de recheio, sim, que podem ser cozidos. Eu ia dizer, pra mim, bem de leigo, porque, se tem um troço que eu nunca fui a fundo, é essa parte. Já vi com fruta, normal ou invenção nossa? Fruta tipo manga, abacate, essas frutas assim, não é legal, gelé de morango. acho que cai muito bem com o sushi, mas... É coisa daqui. É uma coisa Não, daqui. Ela o é abacate adaptada, até- né? até Mas, vai, mas sim. o que ele se refere é aquele com frutas, que é o com cane Califórnia. Califórnia. É uma coisa adaptada daqui. É adaptado. Então, Para o nosso gosto, assim como uma cobertura que tu pode colocar alguma geleia doce, enfim, é uma adaptação. Além dos makis, complementando, né? Temos então a parte dos nigiris, que é a bolinha de arroz com a cobertura do peixe em cima. Aí nós temos então depois os sashimis, que são as fatias do peixe, Só o né? peixe, Só né? o peixe. E acho que é isso, né? Os sim. mais básicos. Os mais básicos é isso. Somakis, uramakis, temaki, tu já Sashimi, e o falou. gunka, né? Que é uma lâmina de salmão enrolada no arroz, assim, que tem muito aqui no Brasil também. Porque o que eu vejo, assim, da minha experiência, todas as pessoas com quem... Quando eu vou pedir, a maioria prefere com salmão, porque eu acho que é o que disseminou, né? É o salmão e o creme cheese. Então, é algo que né, Popularizou. popularizou. E talvez até pelo sabor, do próprio sabor do peixe, o sabor do creme cheese, a gente... É mais familiar. Eu acho que por isso que popularizou, Sim, né? o paladar Ele não tá acostuma mais. ele não tá tão distante do que a gente já tá habituado a consumir. Então, tu tem a tendência de... Ok, então eu gosto. Sim. E aí, depois, tu vai experimentando as outras coisas, né? Mas esses são os mais populares, de Claro, fato. conforme vai passando o tempo que você vai comendo o sushi, o seu paladar vai automaticamente vai ficar mais exigente, Vai assim. refinando, né? E a Claro. gente vai E, tipo, ampliando
Pra mim, que é sushi man, é uma honra atender pessoas assim que tem o paladar mais aguçado já. Mas também respeito quem tá começando, tem que começar de alguma forma, Com né? certeza, e é importante começar para Claro, poder ampliar claro. e cada vez Sim, mais claro. Claro. esse mercado. Agora vamos falar, eu acho, olhando para nós aqui, né, a questão do fornecedor, né? Tu tem batido assim, ó, a importância da higiene, a importância do insumo. Pô, a gente está longe, né? A gente está aqui no meio do estado, praticamente. Como é que a gente consegue peixe fresco para fazer esse produto? Hoje em dia tem algumas empresas que conseguem um insumo bem fresco assim, mas pra cá, como a gente tá no meio do estado, fica um pouco difícil pra geral assim trazer o melhor insumo. Aí, como o salmão é mais fácil de girar no Brasil, né? A galera trabalha mais aqui com o salmão, mas se for atrás e conversar com os fornecedores, eles podem sim trazer um insumo de qualidade e chegar de primeira mão e a gente conseguir entregar ele de primeira também. Eu acho que o insumo, ele é o segredo do sucesso, né? sim, Porque claro. considerando que não tem, que tu não tá realmente realizando um preparo, né? Justamente para cumprir, né? Eu acho que uma das principais características da cozinha japonesa, eu como leigo, que é o que eu observo, é justamente o frescor, né? Inclusive o Não, Wagner sei. tá me olhando com Muito essa meia risada. importante. A gente já entrou em algumas discussões do tipo, vai aí, aula de sushi uma vez por semana, dele, já sinto o gostinho dos cristal de gelo no peixe, né? É importante também dizer que, por mais que o salmão seja o insumo mais consumido hoje no sushi, existe uma indústria por trás, é uma indústria salmoneira. O peixe vem do Chile, ele é criado em cativeiro, ele vem para cá através de carretas, enfim, e ele está sempre, né, vindo de lá para cá, porque essa indústria produz em alta escala. Então, Pro a gente Brasil tem, inteiro, né? a gente tem praticamente Tu peixe. quer dizer que ninguém vai sair, que não vai um barco pesqueiro pescar Não, na não, costa vai. do Brasil para Só trazer. o atum. O Ex- atum, assim. Opa, desculpa. Existe uma Sim, indústria existe uma por indústria trás do salmão, sim, né? preparada para o Nossa, salmão. Claro, salmão então é muito- toda semana a gente tem aqui cargas e cargas e cargas de peixe chegando para as distribuidoras. As distribuidoras, por sua vez, distribuem para os restaurantes, né? Isso vem em caixa, condicionado, tudo dentro de um padrão, com gelo, com uma segurança, tudo certificado, enfim. Então, ele é um alimento que, se bem preparado e se bem higienizado com técnicas, ele é super seguro, porque tu sabe da procedência dele desde da indústria, desde a origem dele até o prato que está sendo servido. Aí tem toda uma questão de manipulação que depois a gente vai falar O também. insumo chega de primeira mão e tem que sair de primeira da nossa mão também, né? Quando chega no restaurante, né? Mas vamos falar da manipulação, acho que é bem importante a sim. gente falar tanto da técnica quanto da questão da higiene, como que funciona todo Sim. esse preparo, né? Então, após o peixe ser aberto, a gente joga sal nele, se chama shiojimi em japonês, que o sal, ele é um antibactericida, né? E daí você joga sal, vai soltar um pouco de água e tal, as bactérias que contém, né? Porque toda a carne que é cru tem bactérias, né? E daí a gente joga sal, lava, seca, e na hora que for fazer o nigiri, a gente bota o wasabi também, que é o antibactericida e realça muito o sabor do peixe. Aí sempre todos os sushis, o correto é colocar o wasabi. É importante falar também, salientar que são técnicas que a gente aprende em curso, são técnicas que a gente vê. Inclusive está curso aberto no Senac, só para Olha ali, dizer. ó. Muito bem, vamos lá. São técnicas que a gente aprende, enfim, dos mestres japoneses, que eles vêm até o Brasil, qualificam os professores, a gente participa desses cursos. Cada pescado tem uma forma de poder ser servida, tá? Diferente de eu servir um salmão e servir um Carapau, linguado. cada Dê tipo exemplos. de técnicas. Só para Não, quem tá é que assistindo a ficar gente- pensando. É que aqui, ó, a gente falou muito do salmão, mas quais são os outros pescados, né? Sim. Anda, Tomás. Nossa, tem muito. Tem linguado, carapau, manjubinha, sardinha, atum. E uma variedade enorme de peixes. E tipo, o sushi, todos os peixes são do mar. Não tem nenhum Não pode peixe ser de água peixe de doce, água não. doce. Cara, por causa da costela do peixe de água doce, ela
ela tipo, absorve muito mais o gosto da terra, do rio, sabe? Daí é por isso que não tem sushi de água doce. Uhum. Então a gente aprende essas técnicas, a gente executa essas técnicas para dar segurança para o nosso cliente que vai degustar, enfim, o produto final. A gente não inventou essas técnicas, é importante salientar isso, tá? Então são técnicas que realmente... Milenares, vamos assim dizer. Isso aí, porque realmente eles fizeram, né? Na realidade, o japonês, ele faz ou fez esse tipo de técnicas para armazenar o pescado dele, né? Então, a gente acaba que se utiliza dessa técnica para oferecer segurança. E quando que se fala em segurança, a gente fala desde a origem até o prato, quando a gente serve lá o nosso sushi para o nosso cliente. Então, é muito importante salientar isso. Não são assim, mas por que tu joga sal? Mas por que tu dá um banho de água quente? Por que tu faz uma pré-higienização com vinagre e gelo? É o então sushi são técnicas mais seguro possível. Que as pessoas não conhecem, né? Elas acham, não, eu vou abrir o peixe. Tem gente que faz dessa forma. Não é o correto depois que tu aprende uma técnica. É importante salientar. Claro. Mas sempre foi feito assim? Não foi sempre feito assim. A gente faz de acordo com o que é disseminado de informações que vêm para a gente aqui. Técnicas muito bem validadas e que garantem, em primeiro lugar, a segurança da higiene, da manipulação e a entrega de um produto apto para o consumo, considerando que o produto é cru. Exatamente. Eu ia dizer que tem muito arraigada a questão cultural, né, do local. A técnica ela vai surgir do empirismo, né? Eu vou tentando, errando, até eu chegar no equilíbrio. Ter certeza do que eu tô fazendo. Isso que é legal a gente entender, que nem o Tomás falou ali, que o wasabi é quase que regra no sushi, justamente por quê? Pelo fato dele ser um bactericida. Exato. Então, né, às vezes as pessoas comem, eu adoro wasabi, mas boto wasabi até... Não sabem por quê. Vou exagerar, boto wasabi até no arroz com feijão, porque eu acho legal. Mas, na verdade, tem um porquê de trás, né? Tem essa técnica aí, ela tá enraigada num conhecimento que às vezes não tá conotado em livros e tal, mas que é um conhecimento que vai agregar ao preparo e que vai tornar ele, de novo, muito mais complexo do que simplesmente vou abrir um peixe, cortar em tiras, cozinhar um arroz empapado. Tô sendo bem realista, que é uma coisa que eu pensava antes de conhecer o Wagner, por exemplo. Vou fazer um arroz empapar, cortar um peixe 3, 4 pedaços aqui e tá feito. Mas esse é o pensamento de quando tu não sabe fazer. Exato. Então, quando tu não sabe executar algo e tu olha, a gente tem essa tendência a achar que... Ou tu já olha com um olhar meio preconceituoso até, mas né? Normalmente tu olha e diz assim, isso aqui é barbada, entendeu? Eu vou... É de Parece fácil ser execução, fácil, entendeu? né? Parece ser fácil, né? Por isso que é importante, o Senac também faz parte disso, né? Para poder ter instrução, para poder disponibilizar oficinas, cursos, enfim, para que as pessoas entendam como que é esse preparo, queiram fazer em casa, Tem que talvez. ser responsável pelo que tu entrega, né? Com certeza. Muito. Fazendo em casa, ou fazendo para um amigo, ou para uma turma de amigos, ou num restaurante, tu tem que ser responsável da mesma forma. É que tu imagina que, vamos supor que tu aprenda para fazer só para casa, mas só para casa é a tua família. Exato. É para ti. Claro. Né? Então, a entrega também, ela tem que ser com um padrão de qualidade 100%. Claro. Não E pode ser de qualquer qualquer preparo, jeito. no curso de cozinheiro, né, Matheus, a gente aprende isso. Não é porque eu vou fazer uma comida básica que eu não vou tomar cuidado de poder servir como tem que ser servido, higienizar uma tábua, higienizar uma faca, enfim, separar os preparos. Tem que ser feito dessa forma. Agora eu quero chegar nesse outro quesito. Vamos aos poucos. Agora eu quero falar sobre equipamentos. Eu quero que a gente fale sobre as facas, porque eu imagino, não conheço, o pouco que eu conheço de gastronomia de cozinha, dos bastidores, de estar à frente do fogão, né, é o meu conhecimento ali de alguma coisa, algumas oficinas, não sou cozinheira, mas imagino que o equipamento é praticamente cirúrgico, né? Quase isso. Sim. Se o equipamento for... Tem que estar a faca sempre muito bem afiada para poder ter o melhor aproveitamento do pescado, assim. Não pode ter muito desperdício nessa hora, tem que ser bem cirúrgico mesmo, ter cuidado com o insumo, respeito ao alimento, né? E não pode ter muito desperdício na hora de limpar algum pescado, assim. Isso daí faz diferença pro restaurante. Depois você bota na ponta da caneta, isso daí
vai fazer uma diferença enorme. E onde compra esse equipamento? As facas, as tábuas, Sim. então... Então, hoje em dia, parece que o mundo aqui no Brasil, ele gira em torno de São Paulo, quando fala de culinária japonesa. Então lá, você vai no bairro da Liberdade, lá parece que você tá no Japão, entende? Daí lá tem tudo, né? Ainda bem que existe esse lugar aí, Ainda porque bem. salvando nossas vidas. Eu diria que, complementando o que o Tomás falou, eu diria que a faca ela é uma extensão do braço do sushi man, porque eu acho que o principal dentro do sushi para fazer os cortes, enfim, é uma faca. Então, tu ter uma faca específica para aquele tipo de corte, super afiada, com aço extremamente temperado, ele é essencial para que a gente consiga ter uma exatidão no corte, para que a gente consiga fazer o que tem que ser feito, desde a limpeza e higienização do peixe, até o preparo do sushi, até cortar o sushi para ser servido. Existem várias facas Vários nomes, né? para cada tipo de processo. É importante também falar que a mesma faca não serve para, por exemplo, a que eu uso para sashimi. Era a pergunta que eu ia fazer. A que eu uso para sashimi eu não uso para abertura do peixe. Sim. E vice-versa. São facas diferentes, com polegadas diferentes, com, enfim, formatos diferentes para poder serem encaixadas dentro daquele preparo. Vou limpar o peixe, vou utilizar uma faca. Vou Cortar sashimi, outra. Vou Exatamente. cortar legume, outra. É tipo como se fosse uma cozinha normal, né? Só que um pouco diferente porque ela é japonesa, mas se for na cozinha tradicional também. Tem uma faca para cada coisa, né? E eu fico impressionada vendo a padronização do corte, sabe? Sim. Então, se eu compro sucessivamente do mesmo lugar, tu tem o padrão do produto, imaginando que nunca é o mesmo peixe, obviamente, né? Então tem tamanhos diferentes. Eu realmente eu acho apaixonante ver. Vocês que trabalham com isso e que fazem devem também ficar impressionados ao fazer, né? Montar um prato realmente é uma Pô, assinatura. É, né? então, inspirado sempre na entrega. Isso é Mas me importante. fale um pouquinho como é que é essa questão de montar o prato, da padronização do corte, do definir É, qual é a peça do peixe que vai usar, como é que... então, o sashimi ele tem vários nomes de corte. Tipo, não tem só um tipo, entende? Aí tem Sogizukuri, Hirazukuri. Tem vários nomes de corte. Dependendo do pescado, você tem que cortar da forma correta para poder entregar. E sobre a montagem do prato, ela tem que estar no nível mais impecável possível para entregar para o cliente. Porque na hora que ele comer vai fazer toda a diferença, assim. Tem que ser harmônico, né? Claro, quando você recebe o prato na mesa, você fica feliz em ver aquilo, entende? E acho que com certeza vai ser muito melhor para a pessoa degustar um sushi assim do que de qualquer jeito, né? Para complementar, quando vocês forem comer, principalmente num restaurante à la carte, o prato ele possui altura, né? O prato possui diversas cores, o prato possui uma sequência que daqui a pouco pode ser diferente de cada lado do prato, né? Para poder ter essa harmonia. Então isso faz com que a gente coma com os olhos inicialmente, né? E depois a gente consiga degustar. Mas ele tem que ser bonito, ele tem que ser bem apresentável, tem que ter uma proporção. Com os olhos, né? Ele tem que ter uma proporção, ele tem que ter altura, ele tem que ter um alinhamento. Então, inclusive existe, pegando o gancho dessa apresentação de pratos, existe uma Copa de Sushi lá no Japão, onde o melhor prato é premiado. Então, é uma técnica super avançada. Então, a beleza do prato, além do preparo, do corte, ela é fundamental. Então, se estuda bastante montagem de prato para poder chegar até esse nível, né? E é claro, quando que a gente serve, principalmente o Tomás que tem restaurante, a gente quer agradar o nosso cliente. Então, quando que você recebe o prato no seu, né, que você adquiriu ele, enfim, você precisa dizer, uau, que bonito, Claro. né? Eu não posso simplesmente jogar o meu sushi ali dentro, por quê? Porque ele já foi construído de uma forma, com uma apresentação para ser mostrada. Então, eu preciso ter esse uau quando que eu recebo. Essa entrega é importante para o cliente e para nós que trabalhamos com isso também, né? O nível sempre tem que estar alto e para a gente também poder estudar e avançar, né? Porque a culinária nunca para, quem para é a gente de estudar. E daí
Isso é E importante. Mas não é para parar. Não, claro que não. E percebam que cada prato de apresentação tem uma assinatura muito própria do Sushi Man. Se você pegar 10 pratos de sushi e fizer exatamente o mesmo preparo, tu vai ter 10 apresentações diferentes. Cada Sushi Man vai apresentar de uma forma diferente como que ele vai entregar aquela leitura daquele prato. É, identidade. Exato. Como é que ele vai comunicar Exato. aquilo que ele está expressando Isso através do processo. Considerando isso que a gente está falando da importância de imprimir uma assinatura, né? Se a gente for olhar, o maior consumo hoje da comida japonesa é por delivery em caixinhas, né? Com kits, né? Com Então kits. não é esse prato bonito que tu vai lá no à la carte, que tu vai sentar, né, à mesa num restaurante, tu vai receber esse cuidado. Como é que a gente traduz isso para caixinha? Tipo, se for de qualidade o sushi, dá pra montar, fazer um trabalho muito legal nas caixinhas de delivery, assim. Pode servir uma experiência que tem no restaurante, só que no delivery. Que também é muito legal a pessoa receber em casa e comer a mesma experiência de sentar lá no restaurante. Isso é bem legal também. Mas a ideia mesmo é que a pessoa vá no restaurante conhecer o Sushi Man, saber a história e tal. Isso é legal também. Mas olhando esse movimento de consumo que a gente sabe Sim. que a maioria vai pedir pelo delivery. A gente sabe que esse é um padrão. E a gente está falando aqui da culinária japonesa, mas a gente sabe que essa é uma tendência Claro. independente de qual é o tipo de alimento. Porque as pessoas, elas, durante a semana, nem têm tempo de sair, né? De ir. Então, elas chegam e já pedem pela praticidade de chegar em casa e já tá à vontade. Mas como que a gente comunica, pensando em quem tem o negócio, que é o teu caso, Sim. né? Como que eu chamo as pessoas para virem muito mais até o meu estabelecimento? Quais são os apelos que eu posso usar para que elas peçam no delivery? Ok, quem não pode vir, mas que elas venham, frequentem, que elas experimentem pelo delivery, mas que elas se tornem clientes do espaço físico, do restaurante. É os insumos de qualidade, né? Isso daí é o que mais importa. Todo mundo gosta de comer a melhor comida possível, né? Então, se o insumo for de qualidade, provavelmente ela vai degustar e vai acabar vindo. Pode até pedir em casa algum dia e fala, pô, acho que eu vou passar lá naquele lugar por causa dos insumos, parece ser muito legal, né? Daí a pessoa acaba visitando o lugar e geralmente ali onde eu trabalho no momento tá sendo assim, a galera vai lá, gosta e acaba fidelizando. Inclusive é bem perto daqui. Depois, depois tu Claro. conta, né? A gente tem que dizer onde é Vai que é ter que te um encontra. desconto. Só dizer que assistiu o diz que Tomás. assistiu e dá o cupom de desconto para quem assistiu Mudando Vidas. Até para contribuir com a questão do delivery, eu tenho que... a gente percebe que a indústria gráfica também evoluiu bastante para atender esse modelo. Por quê? Porque hoje a gente tem embalagens Maravilhosas. com formatos diferentes, a gente tem Maravilhosas. embalagens que a gente consegue ver o produto, então a gente tem embalagens com divisórias, a gente tem embalagem para os quentes com molhos, enfim, a gente tem uma variedade. A indústria olhou para esse mercado e disse, bom, como que eu posso entregar essa experiência, né? Como que eu posso ampliar esse mercado considerando... Exato. Como que eu posso entregar essa experiência para o restaurante japonês, para a pessoa que chegar em casa, pedir o delivery e dizer, olha só que legal, tá bem apresentado, tá bem montado, tem as divisórias, as coisas não estão misturadas, os sushis estão separados, categorizados, então existem as embalagens sim próprias e claro que eles enxergaram essa oportunidade, ofereceram e a gente tem isso também. Não se tinha isso antigamente. Então, hoje se tem embalagens muito boas, muito bonitas, higiênicas, com um acabamento legal também para proporcionar segurança, que é o que a gente sempre precisa salientar também, porque saiu do restaurante, vai ter que chegar na minha casa com segurança. Com segurança. Vamos pensar em inovação, tá? Então, a gente já falou... A própria embalagem é uma inovação, o delivery é uma inovação, porque antigamente tu tinha... Se tu queria, o que tu tinha que fazer? Tu tinha que ir até o restaurante, né? Com o delivery, com o pedido, com os aplicativos, a gente ampliou muito mais esse mercado. Qualquer mercado, né? Na pandemia também, isso daí Sim. foi o que mais... Aquele dark... Ainda bem, né? Que a gente conseguiu manter os negócios funcionando. Mas como que a gente inova
nessa culinária. Porque tudo que vocês falaram, todos os produtos, eles são produtos milenares, né? Então, é uma forma de se fazer que se repete há muitos anos, há milhares de anos, né? Como inovar sem descaracterizar. Sem descaracterizar. Daí tu falou ali, eu já até anotei aqui os quentes, né? Então, a gente sabe que uma característica era o prato cru. Sim, Mas a gente tem os quentes, a gente tem o cream cheese, que a gente já falou, a gente tem as frutas, o Califórnia, que é uma coisa que não existia. Mas como que a gente segue inovando nesse mercado para ampliar esse mercado consumidor, né? O consumo, sem perder a característica? Acho legal misturar todas as culinárias e trazer, tipo, a melhor ideia pro sushi. Tipo, misturar o francês com o japonês e ter uma boa ideia de apresentar um prato ou qualquer outra culinária. Pode ser tailandesa também. Eu acho legal essa mistura de culinárias para fazer tipo uma fusão, assim, né? E aí isso traz inovação para o restaurante e mais estudo para a gente que trabalha com isso daí, que é Sim, o tem mais que se puxar, importante, né? sim. Tem que se Sim. puxar. Tem que que se ir puxar. atrás, sempre Tem que ir ir atrás. atrás, claro. É o que eu, hoje em dia de inovação, o que eu mais gosto de fazer é isso, misturar as culinárias, mas também ter um ingrediente tradicional do Japão para também não fugir tanto assim, né? Isso acaba que tá caindo muito bem aqui em Caxias, tô achando legal. A fusão tem contribuído para disseminar também a culinária japonesa. Por quê? Porque tu consegue misturar outras culturas dentro da japonesa também. Então, tu consegue misturar algum molho, algum tempero, algum outro preparo, agregar um outro ingrediente que combine, claro, que não descaracterize, mas que tu ofereça para o teu cliente uma ideia nova, né? Dele poder experimentar algo mais agridoce, né? Algo mais quente, enfim, que não seja simplesmente aquele sushi, que é o básico que a gente conhece. Então, a pessoa comprou muito bem aqui em Caxias. Então, os molhos, misturar um pouco das culinárias peruana, tailandesa, enfim, o pessoal tem aceitado bastante. Tem inúmeros cardápios de restaurantes e casas aqui em Caxias do Sul que usam isso e tá aí. O pessoal acaba gostando bastante. Que é a própria... Do Fusion. Que é E daí tu já parte para a concepção de novos cardápios, né? De Sim. lançar cardápios novos a cada estação ou anual. Não sei como é que vocês se organizam neste setor, mas é que a gente vê que tem uma base que permanece e aí sempre tem uma novidade, né? Então, da isso aí. onde surgem e como que é validado, né? Então, essa é uma coisa que eu fico pensando, pô, como é... Tá, tudo bem tu pensar, mas tu validar que aquilo ali vai ser aceito, é que né? tem umas coisas muito estranhas que eles fazem com o sushi também, né? Sim. Que daí não combina muito, sabe? Uhum. Tipo botar Doritos? Isso. Tipo Sacanagem, Doritos, né? né? Ou uma castanha de caju. Tem coisas que, na minha Na tua concepção, elas não combinam muito bem. Uhum. Agora, claro, tu misturar algum molho com preparo, algum outro ingrediente, beleza, ok. Tá aí. Vamos validar, tem que validar. É legal, gostou? Quem que provou? Ok, depois tu coloca no cardápio. Mas não tenta, assim, viajar muito, né? Reinventar a roda. É isso. É, Isso, muito, cauteloso. A Muito. fusão, na verdade, é usar um elemento de algo que a gente já usa em outro tipo de culinária para agregar. né? Isso. É literalmente, para quem já é cliente habitual, sentir o gostinho de novidade, Isso. mas sem perder a essência do produto, né? Sem Sim. perder a personalidade e aquela... E fica bom. Fica aquela legal. característica principal. Fica Pô, tem legal. muita coisa que fica legal se fizer a fusão de forma correta. Nossa, o sabor é incrível, né, cara? Dá um exemplo aí, Tomás, pra gente. Misturar o foie gras. O foie gras é francês, caiu muito bem na gastronomia japonesa. Hoje em dia come nigiri de atum com foie gras, assim. Caiu bem azeite trufado também, achei que caiu muito bem, que é italiano. A Itália caiu muito bem com a fusão com o sushi, assim. Tem muitas coisas que dá pra usar. Tipo, por exemplo, as trufas, já ouviu falar? Sim. As trufas também caíram muito Eu bem, ia comentar, combinaram as trufas muito bem combinam. com o peixe, assim. Então, e deve ter muito mais coisas, só a gente ir atrás que a gente descobre, né? Até a gente conseguiu um fornecedor bem legal de trufas semana passada, né? Aqui da nossa região. Opa.
tem aqui, né? Maravilhoso. É. Depois, quando a gente sair, eu te dou esse contato Legal. aí. A gente conversa. Legal, Não, é sim. só em função do tempo, mas um fornecedor validado aqui, Sim. bem Que bom, bom, bem que bom, bem bom. Pô, legal. Trufas realmente validado, porque são ingredientes que às vezes a gente não tem a facilidade de encontrar, né? E a gente quer usar, quer testar, quer levar. Eu sempre penso que quando a gente introduz um ingrediente novo, na verdade a gente está criando um mercado consumidor para aquele produto, né? Exato. Então, a importância da gente validar antes o fornecedor para ter a garantia da Claro. qualidade e o nosso compromisso de criar esse novo ecossistema que vai ter que ter um período de tempo, né? A gente não pode lançar uma coisa que a gente não vai ter continuidade. E além de validar, tu precisa entender se o fornecedor consegue te entregar aquilo que tu vai Isso. incluir no teu cardápio Em tempo hábil para em isso. tempo hábil, e daqui a pouco tu vai ter que ter esse fornecimento dessa matéria-prima, né, de forma contínua, e dizer, bom, ok, esse vai ser o preparo novo com esse ingrediente. Já pensou tu colocar no teu cardápio um preparo com trufas e tu prometer que tem as trufas e tu vai lá, cadê as trufas? Não tem. Não tem as trufas. Diferente, a gente fez um episódio com o pessoal da Cozinha da Natureza. As frutas nativas? Não, com o Rodrigo mesmo. Sim, com É. o pessoal que organiza. Isso, que daí tem uma outra proposta, é assim, ó, o nosso cardápio não é cardápio, é o que eu tenho hoje, Sim. né? Então, é uma outra concepção, é um outro negócio completamente diferente, e que daí é o que tem, né? Então, a gente vai... proposta do dia. É a proposta do dia, é o que a gente vai trabalhar hoje. Por quê? Porque hoje nós temos este insumo. E são concepções diferentes. Agora, quando tu prepara um cardápio que ele tá fixo e ele tem que seguir um período, a gente tem que ter esse compromisso. Por isso a pergunta inicial lá, considerando o peixe, né? Que nós não estamos numa região onde a gente vai sair, litoral, vai né? pescar, Não né? tem o litoral. Isso não né? vai acontecer. A gente tem que ter um fornecedor que vai nos garantir a continuidade dessa entrega num nível de qualidade para que a gente possa suprir a demanda, né? Então, esse é o cuidado com essa culinária, né? Sim, com essa claro. gastronomia aqui. Vamos falar um pouquinho, cara, a gente tá na reta final, tá? Já? Sim. Nossa, cara, já? A gente falta aqui uns Viu 8, como não 9 era tão- minutos para terminar, então é muito rápido. Eu queria falar um Sim. pouquinho sobre a mão de obra, né? Então, tu mesmo falou, tu fez alguns cursos pelo Senac, a gente tem o curso de sushi, mas como é que a gente forma o pessoal que tá ali no balcão, né? Porque nem todo mundo vai trabalhar fabricando o produto, nem todo mundo vai ser sushi man. Sim, Mas sim. tu tem que o apoio na manipulação, tu tem o apoio no servir, né? O salão, o entregador, entendendo essa cadeia, como é que funciona? Ele toma bastante tempo, assim, a pessoa tem que escolher isso, assim, tipo, aceitar e falar, vou ser sushi man, vou passar por que tiver que passar, que quem trabalha na cozinha sabe muito bem como é que é, né? Será, Matheus? Enfim. E é isso, tem que vestir a camisa e estudar bastante, né? Se ser esforçado também, que aí acredito que vai virar um bom profissional com o tempo, assim. Mas é com o tempo, não vai ser da noite pro dia. Diferente de algumas outras gastronomias ou culinárias, a gente tem algumas que são um pouco mais fáceis, porque não que a técnica não seja aprimorada, não é nesse sentido, mas que a gente está mais habituado a São acompanhar, né? De ver o pai, mãe, família fazer. Então, a gente tem mais familiaridade, né? Com o tipo de panela, com o tipo de equipamento. Então, nos parece mais fácil de aprender. E aí a gente vai para uma culinária que não tem fogo, né? que tem que ter uma técnica muito precisa na manipulação do alimento. Então, ela é mais desconhecida, na verdade. Eu acho que o start tem que ser dado em sala de aula. Eu acho que um curso ele precisa existir, tem que fazer parte da pessoa, tá? Ela precisa entrar dentro de um curso de gastronomia para depois escolher uma área. Por quê? Porque no curso, além de tu sentar e ouvir o teu professor, tu vai aprender de ficha técnica, tu vai aprender de manipulação, tu vai aprender de boas práticas, tu vai aprender de precificação, tu vai aprender de gestão, tu vai aprender
praticamente todas as áreas dentro de um restaurante, né, Matheus? Como Para se comporta. depois tu ir para a cozinha. Quando que eu fiz o meu curso lá no Senac, eu pensei, nossa, a gente vai para a cozinha. É só a cozinha. Não, a gente não vai para a cozinha. Primeiro a gente estuda, primeiro a gente lê, primeiro a gente faz trabalho, primeiro a gente entende, depois a gente vai para a cozinha para pegar equipamento, para manipular, para preparar. E depois que tu te forma cozinheiro ou qualquer outro curso relacionado à gastronomia, tu diz, bom, para que área eu quero ir? Qual que eu gostei mais? Porque tu já tem esse contato, tu já teve esse contato. Eu já sei respeitar o alimento, já tenho as boas práticas, que tem que estar, né, como sendo um manual básico, as boas práticas, tá? Eu sempre vou bater nessa tecla, né, Matheus? E depois tu determina, eu quero ir para a culinária japonesa, foi o que eu fiz. Eu gostei da culinária japonesa, do sushi. Então eu fui para lá. Eu olho para aquilo que eu aprendi em sala de aula e eu vejo, olha que legal, que bacana, que bom que eu fiz esse curso, porque ele me ajudou. Daqui a pouco para fazer um outro preparo. Ele te deu um alicerce. Cara, é fantástico, tem que existir. E depois tu vai te especializar. De novo, eu fiz um curso de sushi com o pessoal, tá, beleza, ok, mas eu escolhi, mas eu tinha a base lá. Eu sei fazer um corte, eu sei fazer um mise en place, eu sei fazer um molho, eu sei fazer uma redução. Eu acho que isso tudo é uma base para qualquer que seja a situação que tu queira entrar dentro de uma cozinha. Depois tu vai, ok, para o mercado de trabalho, tu vai entender um pouco de todas essas nuances que tu vivenciou. Se eu precisar ficar no balcão, eu vou conseguir me virar? Vou conseguir me virar. Se eu for para a cozinha, eu vou conseguir me virar? Sim, eu vou conseguir me virar. Tá, e aí, se eu abrir um negócio, eu vou conseguir precificar? Opa, pera aí, eu aprendi isso em aula. Como se precifica? Como se monta uma ficha técnica? Então, eu acho que é por aí. Eu acho que a pessoa precisa buscar conhecimento, precisa buscar uma escola, uma instituição, para poder aprender, para depois No encontrar. primeiro momento Claro, geral isso aí é- e depois específico. especializado. defendo muito isso, Claro, porque foi a também. minha construção. Eu acho que tem. Para mim, faz todo sentido, porque é como a gente atua, né? E uma novidade que a gente vai ter agora para 2026 é o curso de técnico em gastronomia. Olha, Então, legal. o técnico em gastronomia, o foco não, Não é a é a técnica. cozinha, não é a técnica, é a gestão. É a Nossa, isso é gestão legal. do restaurante. Então, muito importante. é fazer com que tenha sustentabilidade aquela tua opção. Então, escolhi ser sushi man, mas se tu tá dedicado ali na cozinha, na confecção do prato, como é que tu vai dividir o teu tempo para fazer essa gestão do negócio para que ele perdure, para que ele se multiplique, Sim, para para que ele se ele, pra ele amplie? funcionar. Exato. Então, a gente teve essa preocupação e a partir do ano que vem, então, o Matheus aí já... Isso é muito interessante, isso. Sim. Então a gente teve esse cuidado, porque a gente oficinas e cursos rápidos e os cursos integrais, né, profissionalizantes de cozinheiro, padeiro, confeiteiro, salgadeiro, todos esses eles estão acontecendo, mas a gente tem a preocupação e o compromisso com o aluno de fazer Bacana. com que ele permaneça na profissão que ele escolheu com sustentabilidade, que ele realmente tenha lucro, que ele possa ampliar o seu negócio. E é com a gestão que a gente vai conseguir fazer com não que é isso só aconteça. fazer o curso, montar o É, negócio e é, pensar não. que o cara vai ser... Não, Vai a ganhar gente dinheiro. sabe que não é assim. Não é assim, né? Não é mesmo. Não, então a gente Não tem que se tem preocupar com a prática, né? Com a técnica, mas também com a gestão do Muito negócio. bom, parabéns. Então é isso muito, aí. tipo, brilhante ideia. Muito Então bom. a gente essa é uma das novidades para 2026. Gente, eu vou dizer para vocês que faltam aqui 4 minutinhos para terminar o programa. Arrasou. Eu disse para vocês que era muito rápido. A gente quando vê tem muito assunto e pode acaba seguir. que vai muito longe. Que daí a gente vai divagando aqui das coisas que para nós fazem total sentido, né? E dar o foco naquele ponto. Mas eu acho que foi uma conversa muito legal. Acho que quem está em casa vai aproveitar bastante, né? Que Sim. bom. Em casa, no escritório, onde estiver nos acompanhando. Mas eu vou pedir para que vocês se despeçam, dê o último recado, dê a sugestão de vocês, façam o merchan, digam onde encontra. Perdão do trocadilho, vendam o peixe de vocês. Então foi um prazer fazer parte dessa conversa hoje. Atualmente eu trabalho no Noyashi Sushi, que fica aqui na rua de trás, onde vocês têm que ir lá conhecer. Vai ser bem legal receber vocês por lá. Qual é o @ no Instagram? Noyashi Sushi. Nome. Bom, agradeço o convite, Matheus. Obrigado. Tamo junto. Obrigado. Denise,
Que prazer estar dividindo com vocês, Tomás. Eu adorei, com Obrigado. certeza. Um profissional aí, renomado aí na cidade. Enfim, estou à disposição aí, se precisarem, né? Como eu não trabalho com isso no dia a dia, sigo estudando, sigo aprendendo cada vez mais. Vamos lá, vamos tentar popularizar cada vez mais, com técnica, com segurança. Esse é o Os recado. teus arrobas. O meu arroba é wculinária japonesa, que é o meu perfil de sushi. Uhum. Me sigam lá. Show de bola. Então, muito obrigado. E aí, Pode falar. Matheus, tu gostou dessa conversa? Cara, tu perdeu eu um pouquinho. adoro a técnica. Mas agora, quando Mas é ele a não hora de falou botar na muito, né? prática... Não, porque aí que tá, né? Eu deixo as estrelas brilhar, né? Que nem até... É só pra me queimar, porque na última gravação teve um rapaz que disse que eu era uma enciclopédia, daí largaram esse na sequência só pra mim ficar mudo. Mas tudo bem. Mas sim, eu sempre admirei a técnica, né? Conheço o Wagner aí de muitos carnavais. Já deu algumas aulas em algumas turmas lá na escola sobre sushi, então eu já conheço a prática, já venho perdendo esse preconceito, mas ainda é algo que pra mim tá um pouco distante, né? Ame ou odeie. Hã? Ame ou odeie. Eu acho que não é nem isso, sabe? Que eu cheguei a uma conclusão um dia que nós conversávamos da questão de estressar um assunto. Pra mim ainda é um assunto extremamente complexo, que eu não Sim. consegui ver o fundo, então ainda Sim. eu tenho um pouco de receio / respeito, Tá. né? Mas agradeço imensamente ter aceitado o convite ao Tomás, né? Obrigado. Muito obrigado por dividir com a gente um pouco do teu conhecimento e dizer pra você, jovem gafanhoto que está nos assistindo, nos siga nas redes sociais, então no @Senac Caxias do Sul, no meu pessoal que é Troglio36. Fiquem ligados nas novidades, né? Em breve, como a Denise já deu o spoiler, curso e a oficina de sushi, né? Né, Wagner? E fiquem ligados aí na programação das novidades do Senac. Ano que vem a gente tá cheio de novidades. Esse ano ainda tem muita coisa para acontecer. A gente vai ter o curso de saladas, a gente vai ter o curso de padeiro aí com inscrições abertas. E fique atento às novidades, às promoções. Como a Denise falou, a gente vai ter o técnico em gastronomia para você que já trabalha no ramo, já é cozinheiro, mas quer saber um pouquinho mais para de repente dar um passo para frente ou um passo para cima na sua profissão, ou quem sabe gerir seu próprio negócio, né? Fora isso, a gente também vai ampliar o leque aí da hospitalidade trabalhando com bebidas, então a gente vai ter o curso de sommelier de cerveja, bartender. Fique ligado aí que 2026 tá vindo muita coisa boa para vocês. Então, pessoal, sou a Denise, tu me acompanha no @Denise_Cefrim, mas principalmente no @Senac Caxias do Sul, onde a gente posta todas as novidades das turmas do Senac, não só da área de gastronomia, mas de todas as áreas que a gente atua, e são várias, muitas novidades. E te prepara aí que o portfólio 2026 ele vem recheado de coisa boa e de novidades. Então, o cardápio zerado, né? Exatamente. Muita coisa boa que vai acontecer, cursos inéditos, e em outubro a gente lança aí a campanha de antecipação, onde tu ganha descontos bem expressivos para cursar em 2026. Fica ligado nas redes, nesse @ aí do Senac de Caxias do Sul, para acompanhar tudo que a gente tem de novidade. O Matheus já deu esse spoiler aí dos cursos todos da área de hospitalidade, maître, garçom. Então, olha, se tu já tem o teu negócio e precisa capacitar a mão de obra, a gente vai ser a tua solução. E se tu gosta da gastronomia e quer, como Aprender tu falasse, na né, prática. começar com uma base, depois escolher a especialidade que tu quer, com a gente também. Porque vai ter muito curso legal, muita coisa nova, e que te ajuda a inovar, de fato, no teu cardápio, no teu repertório ali de produtos e serviços. Vem com a gente, então, se tu não assistir ainda, não viu os outros episódios da nossa temporada anterior e dessa, te convido para conhecer um pouquinho do nosso ecossistema, que tem bastante conteúdo para ti e com certeza vai te dar muitas ideias novas para que tu ingresse nesse nosso mundo da gastronomia. Foi um prazer estar contigo nessa última hora e segue com a gente para mais dicas boas aí na gastronomia da Serra. Um grande abraço e até o próximo episódio.